muito, muito polêmica. Que também não é obrigatório, é bom lembrar. Tudo é teto, né? Mas eles aumenta em Brasília. Uma colocação que eu acho que é importante, que eu não sei se procede, foi uma colocação dele, né? Um dado que ele passou, a gente não foi dado hoje, a gente nem averigou, mas ele diz o seguinte, que há 10 anos não se tem aumento para o salário. Perfeito. Ele vai colocar isso em discussão. O que eu quero dizer é o seguinte, a legislação, ela estabelece o teto. Então, o deputado federal e o senador tiveram aumento, o estadual também, ele ganha até 75% do deputado federal. O mesmo ocorre com as câmaras de vereadores. Os vereadores podem ganhar até 75% dos deputados estaduais, mas é um teto. A Câmara tem a prerrogativa de dizer não vai aumentar, vai manter como está, ou aumenta, isso eles decidem. Mas aí é importante que a sociedade esteja informada para saber se ela vai aceitar ou não a decisão que for colocada pelos vereadores, que são representantes da população. E deixa eu pôr mais um ingrediente nisso que vocês estão falando que é importante, Anderson, André, quem nos acompanha. O Miro Mota falou que é contra, porque é mais aumento, mais despesa. Perfeito, Miro, e os internautas vão colocando aí também a participação. É aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? Você tem argumento para os dois lados da história. Por exemplo, quando se fala de orçamento, de aumento de gastos, o que de pronto os parlamentares dizem é não, vai ser o mesmo orçamento, Nós vamos dividir mais, então, ao invés de dividir por 21 gabinetes, nós vamos dividir por 25 gabinetes. Só que, claro, na prática, eles vão devolver menos para a prefeitura. E acho que essa devolução que deve ser o grande alvo de questionamento. Porque você pega os últimos anos, parece que tem uma corrida aqui informal no ABC para ver qual é o presidente de Câmara que devolve mais dinheiro para o Executivo. E parece que o grande trunfo dos mandatos dos presidentes é a devolução para a prefeitura. Ele faz lá um cheque simbólico. Olha, devolvemos 10 milhões, devolvemos 15 milhões. E é importante porque, dependendo do volume que é devolvido, o próprio Tribunal de Contas está de olho, falando assim, peraí, se devolveu 15 milhões, por que a prefeitura mandou 15 milhões de reais a mais? Então, a prefeitura está super mencionando essa história do duodécimo. E um outro ponto que também vocês citam que é muito importante. Em tese, na teoria, é verdade isso que a Andréa falou, também é o argumento que eles têm na ponta da língua. Olha, se a gente aumentar o número de vereadores, foi o que a gente ouviu em São Caetano, foi o que a gente ouviu em São Bernardo, aumenta a representatividade da sociedade. Só que aí a gente chega naquele outro problema, que é o seguinte, você pode pôr o número de cadeiras que for, mas o sistema da forma que é feito hoje, ele favorece quem já tem o mandato. É só você ver como é que é concorrer com quem tem a cadeira. Primeiro, se a gente for disputar uma eleição com quem já é vereador, ele tem a estrutura do mandato dele, porque os assessores trabalham para ele. Tem o telefone que é pago pelo dinheiro público, que também está a favor dele. E você, o Leandro, o André, o Anderson, vai concorrer? É com o telefone próprio que você paga com o seu suor. Então já é uma disputa desleal, mas tem um financiamento público de campanha. Levanta a mão quem recebe dinheiro de financiamento público de campanha. Recebe quem já é mandatário, etc. Então, são boas discussões que você tem em relação... Agora, uma coisa parece muito gritante, é o fato de São Caetano, com 160 mil habitantes, ter 19 vereadores, e Santo André, com 700 mil, ter 21. Então, alguém aí está errado na história. Ou São Caetano chutou o balde de vez, ou Santo André ficou muito gritante, inclusive comparado com São Bernardo do Campo. Mas são discussões, igual, a gente está aqui travando 10 minutos de todos os ângulos, de todas as óticas. É o copo meio cheio, meio vazio. São Caetano, ele foi para exatamente o número que ele podia ir. Santo André que não foi. E aí se perde tanto tempo em não ir que fica parecendo que está irregular. Não está. E São Caetano também não está. É que Santo André que não se readecou. Eu acho que uma das principais questões que a gente tem que discutir, que talvez até falhamos em perguntar, é o seguinte: e o número de assessores? Que eu acho que perguntei sobre o número de assessores. Eu perguntei sobre o número de assessores. Quando o Carlos Ferreira assumiu pela primeira vez como vereador, em 89, cada vereador tinha 2 assessores. Ao longo desse processo, chegou a 13 cada vereador. Hoje são 8. Isso que eu acho. Entendeu? Uma coisa meio... Mas aí, o que ele disse? Ele falou, não, precisa de mais.
porque a cidade é muito grande, porque a gente não consegue atender todo mundo. Mas ele fez uma colocação que também procede. Ele disse, o número de assessor depende muito de quanto o vereador trabalha, porque tem vereador que se dedica muito e se dedica integralmente. Tem vereador que não. E esse é o ponto, viu, Andréa? Anderson, acho que esse é o ponto que, no caso que moradora de Santo André, mas todo morador avalia. Eu lembro, por exemplo, Anderson, quando a gente travou na Rádio ABC, a Andréa vai lembrar disso também, que estava de olho no ABC, quando o vereador de São Caetano tinha 2 carros por gabinete. Sim. E São Caetano é uma cidade de 15 quilômetros quadrados. A gente chegou a fazer a conta de quanto rodava o carro de um vereador em São Caetano e o carro de um vereador em São Bernardo, em Santo André. É um absurdo. Olha, tem tanta história. Quando o José de Araújo era presidente da Câmara de Santo André, ele quis comprar GPS para colocar nos carros. Mas foi a coisa mais engraçada do mundo. Por quê? Qual foi a crítica direta, né? Por que o vereador de Santo André precisa de GPS? Ele não conhece a cidade? Não, pois é. Eu, pessoalmente, falando para vocês, eu acho que se o município quiser se enquadrar dentro da lei, botar os 27, pronto, está dentro da lei, não se discute. Eu acho que esse ralo excessivo que deve ser discutido. Hoje em dia não dá mais para a gente imaginar que cada vereador, eu não sei se é o caso de Santo André, pelo menos a última vez que eu conversei com o Pedrinho, ele falou que isso tinha sido encerrado. Mas não dá para a gente imaginar que cada representante do executivo e do legislativo de uma cidade grande, qualquer que seja, tem que ter um motorista à sua disposição e combustível. Isso eu acho que esses ralos do poder público, essa água escoando, que devem ser questionadas. Talvez não a quantidade de vereadores se estiver dentro das questões de lei. Mas, por exemplo, como o Leandro citou muito bem, qual a necessidade de São Caetano, uma cidade com 15 quilômetros quadrados, que do ponto de vista prático é um bairro de São Bernardo do Campo. E tinha 2 carros. Não tem mais. E na ponta, viu, Andréa e Anderson, acho que o mais importante de tudo isso que a gente está falando é a produtividade, porque a pandemia mostrou isso, não é a quantidade de horas trabalhadas, mas o quanto você consegue desenvolver dentro do período que você está destinado àquela função. Até me comprometo a verificar isso com a assessoria da Câmara de Santo André, porque não adianta nada você falar que tem 2 sessões por semana, sendo que às vezes você fica um mês sem aprovar nada de importante. Então não é a quantidade de sessão que demanda necessariamente mais leis que mudam a vida das pessoas, e sim a qualidade das sessões. Você pega, por exemplo, uma crítica que a gente faz direto a São Bernardo. São Bernardo do Campo, a sessão começa às 9, vai até às 2 da tarde, mas não significa que eles trabalhem ininterruptamente às quartas, das 9 às 2, votando projetos de lei que vão mudar a nossa vida. A sessão é suspensa, eles vão lá para trás, conversam, volta, vai. Enfim, tem que avaliar a produtividade, né, Andréa? Produtividade. Eu penso até que se tiver uma produtividade melhor, um escoamento melhor da pauta, é melhor que seja uma.